Amém, queridos, glória a Deus, amém. Há uma unção maravilhosa do Senhor neste lugar. E quando os nossos pastores estavam falando a respeito da nossa nova agenda, o Senhor estava colocando no meu coração exatamente esse entendimento de que Deus tem coisas grandes para nós. Quem crê nisso em nome de Jesus? E quando Deus ele apresenta um projeto como esse, nós precisamos responder a isso. E eu tenho certeza que o Senhor já confirmou no teu coração, e por isso nós vamos juntos viver e buscar esse crescimento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós começamos nesse ano, como que eu posso dizer? Eu vou falar dessa forma e você vai compreender. Nós começamos nesse ano debaixo da palavra profética, que esse ano é o tempo de colher. Iniciamos uma campanha neste ano, e durante os primeiros 7, 8 dias do mês de janeiro, nós estivemos recebendo a palavra. No 5º dia desta campanha, o pastor Júnior, ele nos ministrou, e ele profetizou dessa forma. Ele disse que Deus vai nos fazer colher a nossa restituição. E quando ele liberou essa palavra, quem participou sabe que nós tivemos ungindo as pessoas e orando. E eu tive uma experiência com o Senhor ali, porque algumas pessoas vieram, e eu tive a oportunidade de orar com algumas delas. E de uma maneira muito linda e doce, o Espírito Santo foi falando ao coração, e as pessoas começaram a se quebrantar. E o Senhor falou comigo que nós precisamos nos valer de toda a palavra que nós recebemos no altar. E aí então o Senhor continuou falando comigo sobre isso. E eu comecei a prestar atenção, irmãos, de lá para cá, sobre algumas coisas que estão acontecendo. Quem conhece um pouco da história da igreja sabe do que eu estou falando. Que nós quitamos esses lotes, e esses lotes quitados e escriturados, eles representam uma grande restituição para a casa do Senhor. Amém? Daí nós estamos observando esse movimento sobre o tempo de crescer, que às quartas nós estamos realizando com os jovens tantas coisas. Vocês sabem que o ensino na igreja ele é fundamental. E nós por algum motivo e por algum tempo trabalhamos outras frentes, mas agora nós vamos nos aplicar a essa. E isso também é uma grande e poderosa restituição, quem crê nisso? Amém? Aí olhando para a minha vida, eu fiquei um certo tempo sem exercer o ministério, na intensidade que o Senhor gostaria que fosse. E de um tempo para cá eu tenho servido ao Senhor aqui com vocês, e o Senhor me dá o entendimento de que isso é uma grande e poderosa restituição, amém? Assim, quando eu converso com alguns irmãos aqui na igreja, vamos falando sobre a vida, vamos falando sobre o que aconteceu no passado ou coisas de agora. Eu tenho escutado os testemunhos, coisas muito lindas, mas uma delas me chamou a atenção nesse tempo, que um irmão que está aqui, ele teve um sonho de ter uma vida profissional em uma determinada área, mas por alguns motivos que só o Senhor sabe, aquilo não se concretizou. E alguns desses sonhos que ele tinha, inclusive na vida financeira, foram deixados para trás. E um deles era esse, que ele pudesse levar a sua família para conhecer a praia. Parece uma coisa simples, mas o sonho de alguém diante do Senhor nunca fica esquecido. E então ele conseguiu realizar isso, e foi uma bênção, e nós nos alegramos juntos. Por que eu estou falando assim? Porque Deus, ele tem uma grande colheita, um tempo de colher, de restituição. Você crê nisso? Em nome de Jesus. E eu estou citando dessa forma porque eu sei que o Senhor vai confirmar nessa palavra que nós vamos conversar aqui, que você vai viver a restituição na tua vida. Se for possível, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Já pedi ao Senhor muitas vezes hoje que me desse graça para poder transmitir na intensidade essa palavra. São poucos minutos, mas eu tenho certeza que Deus vai confirmar isso no teu coração. Amém? Gênesis 37, verso 18. Aleluia. Glória a Deus. Você pode também acompanhar aqui. Uau! Glória a Deus, que maravilha. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Leia comigo o verso 19 em voz alta, por favor.
e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e ponhais mãos sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Verso 23 diz assim: mas logo quando chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que havia uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam. Diga comigo: o venderam por 20 ciclos de prata os ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Agora veja só: tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar ao pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, e certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou pelo filho por muitos dias. Levantaram todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o choro de seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Até aí, em nome de Jesus. Essa história é a história de José. José, ele teve um sonho, ou melhor, 2 sonhos, mas que representavam a mesma coisa. Ele viu 11 feixes, literalmente de trigo, se curvando ao feixe dele, que era um feixe maior. Ele também viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, diante de uma outra estrela que representava ele. Os irmãos, quando souberam daquele sonho, eles não admitiram que aquilo seria uma porção que Deus estava dando a José. E a unção, ou melhor, a revelação daquele sonho não era a revelação sobre um ciclo, também não era a revelação sobre uma vida financeira ou uma área determinada da vida. A revelação daquele sonho era a revelação de um propósito de vida. Diga isso comigo: propósito de vida. Amém? Então, o que o homem recebeu? A revelação do que iria acontecer com a vida dele. E por causa desta revelação, ele foi acometido de uma série, irmãos, como eu posso dizer, de uma série de situações, ou uma grande caminhada de aparentes perdas. E não é diferente muitas vezes na nossa vida, porque você recebe a direção, você recebe um desafio, uma proposta que Deus coloca diante de você, mas quando você vai exercer ou vai começar a agir, uma infinidade de situações começam a aparecer como oposições. Quem aqui já viveu algo assim? Amém? Glória a Deus. Então, aquilo começou a se desenvolver na vida dele. E a primeira coisa foi a inveja. Os próprios irmãos queriam matá-lo.
De repente alguém falou, não, não mata não, joga na cisterna. Aí de repente alguém falou, não, tira da cisterna e vamos vender para alguém. Ele vai ser escravo. Ou seja, são soluções que trariam literalmente dor. Mas eu não quero falar sobre o que eles fizeram, eu quero falar sobre o que promoveu aquilo e a forma que aquilo atacava o propósito. Eu espero estar sendo claro. Eu estou dizendo que aquelas situações não atacavam a pessoa literalmente ou simplesmente, mas aquilo atacava o propósito que Deus havia estabelecido. Porque a inveja, ela destrói a esperança. Depois da inveja, eu vou citar a zombaria, a zoeira na linguagem de hoje. Ah lá, vem lá o tal sonhador. Porque a zoeira traz desânimo. Já viu alguém fazendo alguma coisa e alguém fala assim, você não toca direito esse teclado, meu, é meio ruim aí o jeito que você está fazendo. Você acha que ele vai motivar ou ele vai desanimar? Desanimar. Vem lá o tal sonhador que acredita em sonho, que acha que Deus vai fazer, acha que vai governar, acha que a vida vai ser boa. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Você recebe a palavra, você recebe o propósito, a inveja vem, a sua esperança vai embora. Aí vem uma zoeira, ah lá, ele acha que ele vai comprar um carro zero. Ah lá, ele acha que agora ele serve a Deus, a vida dele vai ser maravilhosa. E essas coisas vão o quê? Trazendo desânimo. E assim também a traição. Olha que coisa terrível que aconteceu. Os irmãos da própria casa o traíram. E a traição, irmãos, ela destrói o quê? Ela traz incompreensão, ela destrói o entendimento. Porque uma vez que você acha que você está num lugar seguro, de repente você não está. Uma vez você está num lugar pronto e bom, e de repente você está levando flechadas situações que você não sabe nem de onde veio. Você começa a repensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou andando na posição certa? Será que Deus falou isso mesmo? Será que eu sonhei que vai acontecer? Será que é isso que Deus tem? Só que em nome de Jesus, como José, ele entendeu e permaneceu firme. Eu profetizo e libero a palavra hoje, que nós vamos hoje receber esta porção do céu, a porção do fortalecimento, a porção do entendimento real do propósito, e seremos restituídos em absolutamente tudo que se perdeu, porque Deus hoje está confirmando no nosso coração a colheita ou colher desta restituição poderosa em nome de Jesus. Você crê nisso com fé? Amém? Então diga comigo: nada vai tirar a minha convicção dos propósitos que o Senhor colocou no meu coração. E eu profetizo e declaro sobre a minha vida: eu vou permanecer, eu vou continuar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero continuar essa palavra dizendo que para nós colhermos a nossa restituição, é necessário nós nos mantermos íntegros. Diga para quem está do teu lado: não negocie os teus valores. Fala para quem está do seu lado ainda, diga para ele: meu irmão, permanece fiel. Amém? Você crê? A história é esta: o homem foi vendido para o Egito. Quando ele chegou lá, ele foi encontrado como alguém com graça. Os hebreus, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas os hebreus, eles eram tidos como malditos no Egito. E então, quando um escravo chegava, que era o hebreu, ele pegava o pior serviço, o mais difícil, o mais sacrificial. Esse José não. Deus deu graça e ele foi trabalhar na casa de Potifar. E aí o que aconteceu lá, vocês sabem. O Potifar começou a ver que tudo que ele colocava a mão prosperava. E então ele confiou todo o governo da casa em José. O que aconteceu ali? A mulher de José de Potifar achou isso maravilhoso e quis se relacionar com ele. Só que aí num belo dia, ele trabalhando, ela foi para cima dele, pegou no manto dele, ele fugiu. Só que ela começou a gritar e disse: esse homem está me assediando. A linguagem de hoje. E ele não fez absolutamente nada, mas a palavra da mulher valia para o marido, e ele foi para a prisão novamente. O que o Senhor me mostrou sobre essa situação? Que muitas vezes nós estamos firmados, mas a nossa vida ela oscila.
Quem aqui já foi, de repente entrou num trabalho, é um exemplo, e você achou que aquele trabalho seria o melhor, mas de repente aquele trabalho começou a ser um problema na tua vida? Quem aqui de repente achou que um momento da sua vida, um ano começou, você falou, não, esse ano vai ficar tudo bem, a minha família vai ser uma bênção, mas de repente recebe uma notícia de uma enfermidade, e aquilo oscila, estava tudo tão bem, mas de repente ficou tudo tão diferente? E na vida de José foi assim, tinha melhorado porque ele tinha saído da cisterna, ele tinha saído da mão dos irmãos traidores que queriam matá-lo, e agora ele era governador de uma casa no Egito. Mas não, de repente piora de novo e ele vai parar na prisão. A pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a permanecer convictos? Não balize e não tenha por base a tua fé pelas circunstâncias que você está enfrentando, porque isso que você está enfrentando ainda faz parte de um propósito maior. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes o que acontece, Deus está comigo se eu tiver dinheiro, agora se eu tiver sem dinheiro, Deus não está comigo. Não, Deus está comigo, eu estou sendo abençoado, as coisas estão acontecendo, uau, olha só que legal. Mas de repente não está tão legal assim, mas Deus não está comigo, Deus não está fazendo, o que está acontecendo? Calma, calma, respira. Deus está no controle de todas as coisas. Aprenda a enxergar os ciclos e os tempos. Aprenda a se relacionar com aquele que colocou uma promessa sobre a tua vida. Derrame a tua essência, o teu coração e as tuas expectativas nele. Porque por mais falhos que nós somos, a palavra nos ensina que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E quando elas se renovam é por amor, para nos colocar exatamente no centro da vontade dele. E esta é a porção que Deus derrama sobre nós em todo o tempo. Mas eu preciso responder a isso mantendo a minha convicção e não sendo levado pelas influências da vida, ou levado pelas opiniões alheias que muitas vezes querem nos comparar e dizer que nós temos Deus ou não temos. Isso não importa a ninguém, importa a você e o seu coração. Isso não importa, porque o julgamento do mundo não interessa, porque Deus não muda, Ele é o mesmo e Ele será para sempre. E esta é a nossa condição, em nome de Jesus, amém? Em segundo lugar, entender que o que Deus revela para nós precisa ser realizado, precisa de ser feito. Eu não sei, todos nós já ouvimos essas palavras. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, um envio, eu tenho uma direção, uma determinação. Tudo isso nós já ouvimos, não importa a definição. O dom que você recebeu, a revelação que o Senhor colocou sobre você, execute. Esse homem estava onde, como eu disse? Na prisão. Quer ver comigo o texto? Gênesis capítulo 40. A Bíblia fala o seguinte, que Faraó, ele tinha 2 servos. Um era o copeiro, chefe, e o outro era o padeiro. Eles tiveram um atrito, uma confusão, e de repente, o Faraó não sabia o que fazer, mandou os 2 para a prisão. Qual prisão? De José. Lá também, a Bíblia fala que ele tinha graça diante do carcereiro, e a chave da cadeia ficava com ele. Uai, quem é esse homem? Que ele controla tudo. O propósito estava estabelecido, não importa onde ele estava, porque a bênção de Deus não está aonde, né? Em Goiânia, lá na Bahia, lá, não, a bênção de Deus está em você. E se você estiver aqui, se você estiver lá, você vai ter essa porção, ela é tua, ninguém pode tirar. E esses homens fizeram, mas aconteceu que eles dormiram. Quando eles dormiram, eles acordaram. Quando acordaram, os 2 tiveram sonhos diferentes. Um teve um sonho bem estranho e o outro também. Aí eles acordaram, veja comigo. Gênesis capítulo 40, versículo 6. Está aqui. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, ou perturbados, como queira. Versículo 7. Gênesis 47. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje
triste o semblante, eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José, ele conversa com eles, e ele não dá as costas para a tristeza e para a perturbação daquelas pessoas. Não, ele fala assim: conta para mim, porque de Deus vem todas as respostas, e se houver resposta em Deus, Ele vai trazer. O que isso significa? Que mesmo ele passando por toda aquela opressão na vida dele, por mesmo ele passando por tudo que ele passou, ele ainda estava pronto para ajudar as pessoas, ou melhor, para exercer ministério, ou melhor, para verdadeiramente curar pessoas e ajudar. E Deus tinha colocado um propósito, que ele teria governo. Por quê? Porque quando você tem o propósito em você, você precisa exercê-lo para que ele realmente apareça e glorifique a quem? Ao Senhor. E ele então trouxe a revelação e ele disse para o rapaz, ele falou: você teve esse sonho aí, ó, você daqui 3 dias o faraó vai te chamar e vai entregar para você um cargo de honra e você será reconhecido. Então ele ficou assim bem maravilhado. Mas aí, irmãos, o que aconteceu foi que o outro viu que ele revelou uma coisa tão boa e falou para ele: e o meu sonho? Daqui 3 dias você vai estar nessa condição e as aves dos céus vão comer na tua cabeça, porque você vai ser enforcado. E o que aconteceu depois? Exatamente como José havia revelado, ou melhor, o Senhor por José. E aí ele vai, e o rapaz que estava saindo da prisão, ele fala isso, versículo 14 agora: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que não sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim, que sejas bem bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Versículo 23 agora, leia comigo em voz alta: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A esperança poderia estar nisso: esse homem vai sair daqui, Deus me deu a revelação, agora ele vai chegar lá, vai falar para todo mundo que eu sei revelar sonho, pronto, eu vou embora. O copeiro-chefe esqueceu dele. E aí? Aí eu quero dizer para você uma coisa: Deus está trabalhando nas tuas convicções, e Deus está trabalhando na sua perseverança. Amém? Passaram 2 anos, irmãos. 2 anos daquele dia, o faraó teve um sonho. E o sonho de Faraó, vacas gordas, vacas magras, eu não vou entrar no detalhe. Chamou todos os magos, queria saber que raio que era esse sonho, queria saber de tudo. De repente ninguém sabia, ninguém revelava. Está lá o copeiro-chefe do lado do faraó. E aí, o que está acontecendo? O senhor estava mal? Eu quero saber, eu quero revelar. Então ele lembrou e mandou trazer José. Olha só o que está escrito no Gênesis 41, versículo 16. Quando José chegou diante de Faraó, Faraó perguntou para ele se ele realmente tinha condições de revelar aquele sonho. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. Irmãos, ele, diante da oportunidade, ele não chamou a glória para ele. Diante da maior oportunidade da vida, ele não quis aquilo, ele quis glorificar ao Senhor com aquele chamado. E eu quero te perguntar: onde está o teu coração? Quando você realiza a obra, ou quando você encontra com uma pessoa no teu dia a dia, em nome de Jesus, não dê as costas, libere a bênção que existe em você, as pessoas, por aquilo que é o teu chamado, ou a tua eleição, ou como nós definimos aqui. E eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai te usar poderosamente, e tudo que você for realizar, o Senhor te dará graça, para que tenha êxito, e você seja um homem de Deus, que testemunha a glória dEle sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Em terceiro e último lugar, diga assim comigo: eu não posso atribuir a responsabilidade da minha vida às pessoas. Amém? Depois que José revelou aquele sonho, o que aconteceu? Vocês sabem. O faraó ficou maravilhado, deu a ele governo sobre todo o Egito. Aleluia. Passaram-se mais
2 anos de vacas magras. Se eu for contar assim, quantos anos? Já davam 15 anos depois que ele havia saído de Canaã, de perto do seu pai. 15 anos. A terra, uma extrema fome. Aí ele vai e começa a vender o alimento que ele havia guardado. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu que vêm os irmãos. E agora? Agora está aqui em Gênesis 45. Abra comigo, por favor, no versículo 4. Gênesis 45, 4 diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, leia comigo em voz alta, por favor. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para a conservação, ou para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Leia comigo em voz alta o 8, por favor. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Entenderam o que ele fez? Depois de todos aqueles anos, e depois de ter passado por tudo, ele encontra os irmãos. Eu não sei como seria se acontecesse algo comigo, eu não posso nem dizer, mas talvez um rancor, uma ira, eu não sei, sentimentos humanos poderiam permear o coração. Mas ele falou: calma, está tudo bem, não foi vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor. Abraçou, beijou, acolheu, mandou chamar o pai e mãe, e ele não colocou sobre eles absolutamente culpa nenhuma, porque ele entendia que tudo o que ele passou foi vontade, propósito, caminho que Deus havia determinado. E hoje eu venho te falar que o Senhor não quer que você fale: não, mas eu estou passando por isso porque alguém fez isso contra mim. Eu estou passando por isso porque um dia não me entregaram aquilo que era meu, ou eu não consegui porque alguém fez. Não. A responsabilidade da minha vida é minha. E se o Senhor está permitindo que eu estou enfrentando isso, Ele vai me ensinar e Ele vai cumprir a palavra do propósito que Ele me deu. E hoje o Senhor está falando ao teu coração: não olhe mais para isso, deixe isso para trás. Coloca o teu entendimento que você tem uma palavra, e que essa palavra e a sua aliança com o Senhor vai produzir aquilo que Ele tem para você, que é uma grande restituição. Amém? Você coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu estava meditando nisso, e hoje é uma noite de cura interior. Hoje é uma noite de bênção para nós. Por que isso? Nós vamos orar agora, mas eu quero falar ainda algo que o Senhor colocou no meu coração. Olha aqui um minutinho. Deus, Ele não errou com José. Deus, Ele não errou com você. Deus, Ele não errou comigo. E por que eu estou falando desta forma? Porque no início dessa palavra aconteceu que várias situações começaram o quê? A atacar o propósito que havia na vida de José. E o Senhor me falou que tem muitas pessoas aqui que estão nesse tempo, porque você tem se derramado diante de Deus, e você tem buscado uma transformação na tua vida, e você tem se esforçado para ser melhor. Só que há uma constante, que toda vez que você dá um passo para poder realizar, alguma coisa parece que tem uma força, ou se levanta contra você.
E eu quero repreender isso hoje. Mas das marcas de dores que você enfrentou nessa jornada, o Senhor tem cura para a tua vida, para liberar os teus pés. José não encontrou os irmãos com o coração enfermo. Ele encontrou os irmãos com o coração curado, porque senão ele não falaria daquela forma. E essa é a restituição. Por quê? Porque Deus não nos fez enfermos, Deus nos fez curados. E a restituição está aí, porque quando Ele derrama amor sobre os irmãos, a família é restituída, ou seja, as coisas começam a se organizar novamente. Mas o governo que Deus falou para ele que aconteceria, aconteceu, para que hoje houvesse Israel. Porque se aquele povo não tivesse, ou melhor, se José não tivesse sido lançado daquela forma, e levado ao Egito e passado por tudo, aquela nação teria morrido ali. Só que o Senhor os preservou através de um propósito que colocou na vida de alguém que enfrentou. E hoje eu posso falar com toda a minha dedicação e autoridade, zelo e temor que eu tenho pelo Senhor, que nós estamos vivendo tempos que nós precisamos nos levantar e enfrentar. E quando eu falo enfrentar, começa por nós. Enfrente esse medo, tire essa dor de dentro de você, tire esse pensamento negativo que te diz que você não pode. Saia de trás das situações e não tenha medo de abrir a tua boca para falar daquilo que o Senhor está fazendo através da tua vida, ou por você e pela tua família, porque nós somos pessoas curadas em nome de Jesus. Amém? Você crê? Feche os teus olhos por um instante. Aleluia. Eu quero fazer esta oração aqui, mas essa oração tem 3 propósitos. O primeiro propósito é que Deus revele ao seu coração, se você tem dúvida do seu propósito. Porque o Senhor falou comigo assim: tem pessoas que estão vivendo e achando que a vida é só mais um dia após dia após dia. Você foi formado e você nasceu porque Deus tem um propósito na tua vida. Então, se você não conhece esse propósito, agora, pelo poder do Espírito Santo, você vai, se desejar, receber revelação do propósito que Ele tem para você. O segundo motivo desta oração é que Deus possa te dar entendimento de que tudo que você está passando é pequeno perto do propósito grandioso que Ele vai trazer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E em último, que você tenha o poder de permanecer inabalável numa força que só o Senhor pode dar àqueles que vivem nesses dias, em nome de Jesus. Você crê nisso? Feche os teus olhos por gentileza e comece a falar com o Senhor. Fala com o Senhor. Olha para a tua vida e faz uma análise. Faz uma análise dentro de você, se tem coisas que doem, se tem coisas que estão destruídas dentro de você. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando: tem cacos de vidro dentro de mim. Olha para isso agora e pede cura. Olha para isso agora e fala: Senhor, eu não quero mais carregar essas dores dentro de mim. Eu não quero, porque como José, ele foi traído, irmão, ele foi humilhado, ele passou por situações que ele nunca imaginaria passar, mas no final o que aconteceu foi que ele estava pleno diante do Senhor, porque Deus era com ele por onde ele ia. E a palavra para você é esta: eu estou com você, meu filho, eu estou com você, minha filha. Não desista agora, coloque em mim os teus pensamentos e o teu coração, porque eu vou te curar e eu estou tirando esse peso dos teus ombros. Todo o cansaço, toda a fadiga, todo o medo, toda a injustiça que você carregou por anos na tua vida, eu estou te liberando hoje, porque esse ciclo novo, você vai colher a tua restituição, e essa é a tua porção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Avalie a tua vida, e se você anda sempre na incompreensão, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter um futuro? Não, começa a pedir entendimento e sabedoria, porque o Senhor dá liberalmente a quem pede.
Pede discernimento, querido. Se você já não tem enfermidade, mas você já foi além, é a hora de você viver aquilo que o Senhor tem. Então pede entendimento para que as tuas ações mudem, para que o teu comportamento seja outro, para que a forma de conduzir a tua vida seja nova, para que o Senhor verdadeiramente te mostre as decisões, as palavras que você tem que falar, a maneira de se comportar diante da promessa que Ele tem para a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, ó Pai. E eu sei que a tua palavra não volta vazia. E eu sei que ela sai, ela cumpre segundo aquilo que o Senhor designou, segundo o propósito que há no teu coração as vidas. Com as minhas mãos levantadas aqui, eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui tenha, Senhor, a sede, o desejo e a força para ultrapassar os próprios limites e avançar. Porque o Senhor já liberou essa palavra de colheita sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, antes de concluir esta reunião, o Espírito Santo pede algo, e eu queria pedir a liberdade, pastor. Amém, glória a Deus. O Senhor colocou algo no meu coração, e eu sei que isso é do Senhor, eu não estou aqui brincando. Eu gostaria de pedir, eu sei que quando a gente faz isso, a gente tem dificuldade, mas hoje não é dia de dificuldade. Deus me falou que tem algumas pessoas que sentem essa dor que eu falei agora. Eu ia conduzir para terminar a reunião, mas o Senhor não deixou. É porque você é muito especial. É porque existe um amor de Deus por você, e Ele está te dando uma oportunidade de ser curado hoje. Se você é essa pessoa, eu sei que não é uma, são várias pessoas. Eu quero te chamar para vir aqui à frente para nós orarmos por vocês. Pode vir aqui na frente. Eu preciso de uma restituição, pastor. Então é com você que eu estou falando. Glória a Deus, querido. Glória a Deus pela tua vida. Pode vir, pode chegar bem pertinho aqui para a gente orar junto. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu te amo. Glória a Deus. Pode vir aqui na frente, pode vir. Eu preciso dessa cura. Tem coisas que doem em mim. As irmãs também, pode vir aqui na frente. Pode chegar, irmãos, pode chegar. Eu preciso dessa, é com você, é o Senhor, não sou eu. O homem não pode trazer uma revelação assim. O homem não tem esse poder. É só Deus que pode fazer isso. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, pode vir. Eu preciso da ajuda dos pastores aqui. Nós precisamos, como corpo, cobrir essas vidas. Vem para o altar de Deus, irmão. É com você. Você está falando, mas poxa, é algo especial mesmo. É algo que Deus tem. Porque Deus não quer você chorando. Deus não quer você sofrendo. Deus não quer você machucado. Deus não quer você se lamentando. Deus não quer você murmurando das situações que você tem que enfrentar. Deus não quer isso. E José não tinha nenhum tipo desse comportamento. Se você avaliar, você pode ler do 37 até o 47 lá. Você não vai ver José em nenhum momento. Pelo contrário, ele sempre glorificava e falava: Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado por as situações que eu estou enfrentando. Muito obrigado. Ele tinha esse compromisso, porque ele tinha a cura dentro dele. E esse é o principal privilégio. É poder vir para a presença de Deus e dizer: eu sou curado. E o Senhor tem isso para nós. Vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no coração, feche os teus olhos e com todo amor começa a falar para o Senhor o que te incomoda tanto. Porque quando nós começarmos a louvar aqui e quando nós começarmos a declarar sobre cada vida, o Senhor vai começar a te visitar. Não tenha medo. Tem irmãos aqui quebrantados, chorando na presença de Deus. Isso é o Espírito Santo e essa é a liberdade que Deus dá à igreja. Por isso se derrama mesmo. Não tenha reserva. Você que está no teu lugar, levanta a tua mão e começa a clamar pela tua vida. Começa a profetizar a tua restituição. Começa a liberar a palavra. Ora agora pelo teu trabalho, você aí atrás. Olha pelos seus filhos. Ora por aqueles que você ama. Ministra a bênção. Ministra as liberações que só o Senhor traz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está conosco nesta noite, todos nós presentes de olhos fechados, você talvez em casa na transmissão. Deus está falando conosco hoje, continuando aquilo que Ele começou lá na virada do ano, tempo de colher e colher a restituição para alguns. E foi muito claro Deus falando conosco nesta noite.
A restituição vai vir para aqueles que não negociam princípios. Mas você pode falar: pastor, está muito difícil, está muito doído, estou muito machucado, estou muito triste, estou muito abatido. E esta é a oração que nós estamos fazendo, para que esse sentimento seja tirado de você, e você veja como José viu, que mesmo sendo vendido como escravo, injustiçado, na cadeia ou no poço, Deus estava com ele e era o suficiente para suportar. E não será diferente comigo e com você. Não desista, não desista. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não negocia princípios. Não deixa a tristeza ser tão grande que tire você do caminho. Não deixa a injustiça ser tão grande que desvie você do alvo, do foco. Não deixa, não negocia princípios. E o tempo de restituição chegará em todas as áreas, como chegou na vida de José. Ele foi colocado como segundo em comando de uma nação, porque Deus falou que ele chegaria naquela posição. E Deus também restituiu a sua família, porque ele não desistiu, ele não abriu mão, ele não negociou a palavra de Deus. Ora, Bachúria canta. E essa oração com imposição de mãos é para isso, para você que se sente incapaz de ser fortalecido, para você que se sente lá embaixo, Deus falar: eu estou aqui embaixo com você, você não está sozinho. Para você que se sente na fornalha, eu estou com você, eu sou o quarto homem. Para você que está dentro da cova dos leões, fala: eu estou aqui, fecha a boca dos leões. Eu estou aqui no comando, eu estou aqui na direção, eu estou aqui no controle. Deus está falando com muitos de nós.